A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Eu mesmo, pastor Claudemir Ribeiro, tenho a honra de vir ao teu lar, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus ele tem falado com você todos os dias através das mensagens que nós temos trazido aqui pelas ondas da Rádio Adorai FM e também pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, que eu até convido você para estar me seguindo nesta página, e também pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro. E se você ainda não é inscrito, vai entrar lá no meu canal e se inscreve logo, tá? E deixa o sino das notificações acionados, porque todos os dias o Senhor tem dado palavra para nós e nós temos colocado ali. Aí quando subir a mensagem, você vai ser notificado, tá bom? Fique ligadinho, porque nós vamos dar continuidade nesta série de mensagens que o Senhor tem trazido para nós a respeito do fim da ansiedade. E eu quero que você seja edificado com esta palavra que o Senhor revelou para nós nos dias de hoje, tá bom? E ao final, nós vamos concluir esta palavra com oração. Então eu quero convidar você para estar anotando aí o meu contato, 65999-695100, 65999-695100. Você está fazendo seus pedidos de oração, porque todas as vezes que nós estamos produzindo o programa, ao final nós oramos. E eu quero que você seja o alvo das nossas orações aqui no nosso programa Mensagem de Fé. Só que antes de eu começar com a palavra de Deus, eu quero iniciar orando junto com você. Então feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos falar com o papai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse tempo, por este momento que nós passamos aqui. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez de levar a palavra do Senhor aos corações que precisam. Eu sei, Senhor, que eu também preciso, porque muitas vezes eu me vejo, Senhor, enroscado em algumas situações e isso tem trazido ansiedade à minha vida. Mas olhando para a Tua palavra, a gente vê que não adianta nós corrermos de um lado para o outro sem depositarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Por isso eu deposito neste momento a minha fé, minha confiança no Senhor e peço ao Senhor que guarde a minha vida, meu coração e a vida e o coração dos meus amados ouvintes, para que eles possam receber a sua boa, perfeita e agradável palavra do Senhor nesse tempo, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, sei que você tem me ouvido aí já, tem gente que está cansado de me ouvir todo dia falando pelo menos a mesma introdução, não é verdade? Mas nessa introdução, queridos, eu não posso deixar de falar a respeito do nosso projeto Gideões Conectados. Nós iniciamos esse projeto, tem sido uma bênção esse projeto, maravilhoso. Olha, desde que nós começamos com poucos irmãos, com 5 irmãos, depois foi crescendo, nós já estamos com 24 pessoas engajado no projeto Gideões Conectados, sem contar comigo, né? E essas pessoas têm investido R$30 por mês. Para que serve esse investimento de R$30? Esse investimento ele serve para nós impulsionarmos essas mensagens que nós trazemos aqui na Rádio Adorai. Eu chamo de maná do céu, porque é uma mensagem diária, né? Deus ele tem trazido para nós uma porção diária de palavra, e alimento do céu. E essas palavras nós temos levado, hoje nós estamos levando para a página do Facebook que nós criamos, a página PR Claudemir Ribeiro. Eu convido você para seguir esta página e já deixar um like nela também, você vai ajudar na hora dos impulsionamentos. Então eu quero convidar você para fazer parte do projeto conosco. Tem vaga ainda, pastor? Tem muita vaga. E pastor, eu queria ofertar mais. Pode também, não tem problema nenhum. O valor que você ofertar, nós vamos colocar lá e vamos estar impulsionando. Nós começamos impulsionando as mensagens com R$30. E a média de alcance de pessoas estava alcançando a faixa de
1.500 a 3.000 pessoas, era a faixa de alcance. Nós fomos aumentando e nós estamos em R$80 os impulsionamentos, né? E ontem acabou o primeiro impulsionamento de R$80. O meu coração vibrou, se alegrou. Por quê? Porque nós alcançamos mais de 6.000 pessoas com uma mensagem. E eu louvo a Deus por isso, por quê? Por causa da fidelidade dos irmãos que fazem parte do projeto Gideões Conectados. E eu quero convidar você para fazer parte deste projeto. Pastor, eu não tenho como contribuir com R$30. Eu posso só com 10. Entra em contato comigo, não tem problema. Eu vou te colocar no grupo, você vai ser uma bênção junto conosco e nós vamos usar esse dinheiro, sim, essa oferta para nós impulsionarmos. O nosso alvo aqui é atingirmos 300 Gideões. Isso mesmo, 300 Gideões. E quando nós atingirmos 300 Gideões ofertando R$30 por mês, nós vamos sim alcançar 1 milhão de vidas, 1 milhão de pessoas com cada mensagem que nós trouxermos aqui pela Rádio Adorar. E nós vamos subir ela lá para a plataforma do Facebook e vamos colocar, vamos impulsionar e nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado através da minha e da sua vida também. Então fique ligadinho, queridos, participe conosco, não perca a oportunidade, seja você um investidor da obra de Deus. Eu sei que muitas pessoas querem fazer a obra. Tem pessoas até que se queixam. Eu oferto, eu dizimo na igreja e não vejo nada acontecendo. Sabe, querido, eu não quero que você deixe de dizimar e ofertar na sua igreja. Você tem que ofertar e dizimar lá, porque lá é a casa de Deus que Deus preparou para você servir ao Senhor. E tem algumas coisas que precisam acontecer no prédio, na igreja. Então, você deve ofertar e dizimar. E eu estou convidando você que já oferta e que dizime, que quer abençoar mais a obra de Deus no trabalho evangelístico, a aliançar conosco nesse projeto de Gideões Conectados, tá bom? Então venha fazer parte. Como é que eu faço, pastor, para fazer parte desse projeto? É só você entrar em contato comigo através desse número que eu sempre deixo aqui, 65 999 69 5100, 65 999 69 5100, e você vai ser abençoado por Deus também, porque você vai fazer parte desse projeto. Nós vamos levar a palavra do Senhor a outras vidas. Você vai ouvir as palavras também, vai estar envolvido, nesse projeto glorioso e vai receber mais da abundância do Senhor, porque você está semeando em terra fértil, tá bom? Então eu quero continuar trazendo essa mensagem poderosa que eu falei para os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o tema apegue-se a Cristo. Isso mesmo, nós devemos, para nós acabarmos a ansiedade da nossa vida, nós precisamos nos apegar ao Senhor. Quantas pessoas precisam de um milagre de Deus na sua vida? A ansiedade é muito grande. E nós acabamos concentrando as nossas forças, ao invés de concentrar em Cristo, nós concentramos nos problemas. E eu quero dizer para você, meu amado, começando, dando início a esta ministração poderosa da parte de Deus, eu quero dizer para você, querido, que nós só vamos dar frutos bons, quando nós nos concentramos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, não sei se vocês perceberam, eu sempre tenho amarrado a pregação desta série sempre com algum versículo da ministração anterior. E nós começamos falando a respeito deste versículo, né? E a palavra do Senhor fala que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É nisso que nós devemos pensar, queridos. Um agricultor chamado João, ele percebeu um problema na sua vinha.
ele é plantador de uvas. E as videiras estavam gemendo. As folhas caíam. As vinhas se arrastavam. As longaberries, desanimados, suspiravam em coro. O agricultor ouviu um tempo e decidiu fazer o que os plantadores de uva haviam feito desde o início dessa história. Ele conversou com sua colheita. Uma conversa entre chefe e planta era oportuna. Ele colocou um banquinho entre as fileiras, tirou o chapéu de palha, sentou-se e disse: tudo bem, pessoal, por que a tristeza? Não era nesse cálice que eu estava pensando. No início ninguém falou. Finalmente, um rebento fininho se abriu e gritou: eu não consigo mais. Eu comprimo e empurro, mas as uvas não vêm. Aí as folhas saltaram, enquanto outros ramos concordavam com a cabeça. Não consigo dar nem uvas, nenhuma uva passa, confessou um. Pode me chamar de cacho estéril, gritou o outro. Perdoe-me por ser melancólico, disse outro galho, mas sou um ramo carregado. Estou tão cansado que a minha casca está se soltando. Então ali o fazendeiro João fez um não com a sua cabeça e ele suspirou. Não é para menos que vocês estejam tristes. Vocês estão tentando fazer o que não podem fazer e estão se esquecendo de fazer o que foram criados para fazer. Parem de forçar o fruto. O trabalho de vocês é um só, é agarrar-se à videira. É permanecer conectados ao tronco. Calma, vocês ficarão surpresos com o que vão produzir. Conversa esquisita, não é verdade? Entre um fazendeiro e uma videira. É muito esquisito. Mas olha só, queridos. E entre o nosso pai e os seus filhos? O nosso pai deve ouvir vários mimimis nossos por minutos, não é verdade? E qual é o tipo de mimimi que o nosso Pai Celestial tem ouvido constantemente saindo da boca dos seus filhos? Eu sou um fracasso espiritual. Olha só. O único fruto que eu dou é o medo. Paz perfeita? Eu sinto é uma bagunça perfeita na minha vida. Essa expressão infrutífero e cheio de preocupação acaba descrevendo muitos de nós, não é verdade, meu amado irmão e minha amada irmã? Não queremos essa expressão. Nós desejamos seguir essa admoestação que Paulo fez em Filipenses capítulo 4, versículo 8. De tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Nós queremos seguir essa admoestação. Com uma careta e uma nova determinação, o que nós fazemos? Nós decidimos: hoje vou ter somente pensamentos verdadeiros. Hoje vou ter somente pensamentos nobres. Vou ter somente pensamentos corretos. Mesmo que isso me mate. E o chamado à paz que o apóstolo Paulo nos faz, ele pode transformar uma lista de exigências. Todo o pensamento nosso aqui, que vem na nossa cabeça, ele tem de ser verdadeiro. Todo o nosso pensamento, ele tem de ser nobre. Todo o nosso pensamento, ele deve ser correto. Todo o nosso pensamento, ele deve ser puro. Ele deve ser amável. Ele deve ser de boa fama. Pensamento excelente e digno de louvor.
Mas pera lá, pastor Claudemir Ribeiro. Quem é que consegue fazer isso? Sabe, querida ovelha, nós devemos confessar, fazer essa confissão de verdade. É muito difícil cumprir essa lista. E Deus sabe que nós tentamos. Deus sabe que nós nos esforçamos para que essas admoestações que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Filipenses e para nós também, nós até tentamos. E Deus sabe. E uma ideia vai aparecer do nada na sua cabeça. E aí você vai pegar esta ideia e você vai passar pelo filtro deste versículo. Essa ideia, ela era verdadeira? Esse pensamento que eu estou pensando, ele é um pensamento nobre? Será que esse pensamento, ele é um pensamento puro? E depois? Eu tenho dificuldade para me lembrar das oito virtudes que esse versículo traz para nós. Que dirá de me lembrar de passar meus pensamentos pelo filtro dessas virtudes? Talvez a lista funcione para você. Se sim, queridos, pule para o próximo capítulo, para a próxima palavra que nós vamos trazer. Mas se não há, queridos, há uma maneira simples, muito mais simples de nós vivermos estas verdades espirituais. Defina como seu objetivo, agora neste momento, objetivo de vida, apegar-se a Cristo. Se você não consegue passar todo o seu pensamento pelos filtros dessa virtude de Filipenses capítulo 4, versículo 8, apegue-se a Cristo agora. Permaneça nele. Permaneça no Senhor. Ele não é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor? Esse aqui não é o convite da mensagem do Senhor Jesus na videira dele? Olha só o que Jesus fala lá em João capítulo 15, do versículo 4 ao 10. Presta atenção nessa mensagem, queridos, nesse versículo. De repente é aquilo que você está precisando neste momento. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vocês. Faça isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecereis em mim. É o que Jesus fala. E ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Pois sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Sabe, querida ovelha, meu querido ouvinte e amigo que me ouve nesta hora, esta alegoria de Jesus, ela é muito simples. Deus, ele é como um guardião de videiras. Ele vive
e ama obter o melhor das suas videiras. Ele mima, ele poda, ele abençoa, ele corta. Existe um objetivo singular, e o seu objetivo singular é: o que eu posso fazer para que eu estimule esta videira a dar o fruto. Sabe, querido e querida do Senhor, Deus é um jardineiro capaz, que Ele supervisiona com muito cuidado a sua videira. E Jesus desempenha o papel da videira. Nós que não somos jardineiros, podemos confundir a videira com o ramo. Para ver a videira, queridos, vá além dos ramos finos, retorcidos, e observe a base grossa. Eu estive passeando em uma cidade chamada Gramado, a semana passada, e nós estamos no inverno. Então, nesta época do inverno, tem muitos pés, né? Eu fui visitar uma vinícola lá em Bento Gonçalves, que é do lado, para frente de Gramado, e ali eu vi grandes plantações de uvas, estava ali aqueles parreirais, e não tinha folha nenhuma, tudo seco. E olha só, queridos, se você quiser observar a videira, observe os galhos retorcidos, as bases grossas. A videira é a raiz e o tronco da planta. É ela que conduz nutrientes do solo para os ramos. Jesus, Ele faz a impressionante afirmação. Ele faz: eu sou a videira verdadeira. A raiz da vida, é eu que dou a vida para vocês que são os ramos. Se alguma coisa boa entra em nossa vida, querida ovelha, o nosso Senhor Jesus, Ele é o conduto. E quem nós somos então, pastor Claudemir Ribeiro? Somos os ramos. Nós é que damos os frutos. E quais são os frutos que nós produzimos? Nós produzimos o fruto do amor. Nós produzimos o fruto da paz. Nós produzimos o fruto da paciência, o fruto da amabilidade, o fruto da bondade, o fruto da fidelidade. Esses frutos do Espírito, que está registrado lá em Gálatas 5:22. E nós meditamos em tudo que é verdadeiro. E nós meditamos em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, excelente e digno de louvor. A nossa gentileza, queridos, ela fica evidente para todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí o que acontece conosco? Nós desfrutamos da paz de Deus que excede todo entendimento, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E quando nós nos apegamos a Cristo, o nome de Deus é honrado. Jesus disse, lá em João capítulo 15, versículo 8, que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E aí, dando fruto, sabe o que o Senhor nos chama? O Senhor nos chama de discípulos. Aí vocês serão meus discípulos. Oh, aleluias. Querida ovelha, o Pai cuida. O Pai cuida de cada um de nós. Mas Jesus, Ele nutre as nossas vidas, passa a vida dele para nós. E nós, que somos os ramos, nós recebemos os nutrientes. E quando nós recebemos os nutrientes, as uvas elas aparecem. Os que passam por nós, impressionados com os cestos que transbordam de amor, com os cestos que transbordam a graça e a paz,
Eles não podem deixar de perguntar. Eles perguntam: quem cuida dessa vinha? E sabe o que acontece, querida ovelha? O nome de Deus é honrado, Deus é honrado. Por essa razão, dar frutos é muito importante para Deus. E é importante para você também. Por quê? Será que você se cansa da falta de tranquilidade? Sabe, querido, você está pronto para acabar agora com as noites de insônia? Será que você é uma daquelas pessoas que anseia por não andar ansioso por coisa alguma? A ansiedade está te matando? Será que você anseia pelos frutos do Espírito? Mas como será que você pode dar esses frutos? Será que você deve trabalhar com mais afinco? Sabe, querido, a resposta é não. Você não precisa trabalhar com mais afinco. Você precisa permanecer firme. Firme em quem? Firme-se no Senhor. Como é o tema desta mensagem de hoje. Firme-se no Senhor, apegue-se ao Senhor. A nossa tarefa não é sermos férteis, mas sim sermos fiéis. Seja fiel. O segredo para dar fruto é viver sem ansiedade. O segredo para você dar fruto e viver sem ansiedade tem muito menos a ver com você fazer e mais com você permanecer. Então o que você deve fazer para dar fruto? Permaneça no amor do Senhor. Permaneça no amor do Senhor. Então, para nós entendermos a ideia, queridos, Jesus ele emprega esse verbo aqui, permanecer, e suas variações, nesse texto de João, capítulo 15, versículo 4 ao 10, ele emprega esse termo permanecer e as variações dele 11 vezes em 7 versículos. Olha só, eu vou falar sobre cada uma dessas vezes. Ele disse assim, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês, 2 vezes. Nem um ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira, 3 vezes. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, 4 vezes. Se alguém permanecer em mim, 5, e eu nele, 6, dará fruto. Se não permanecer em mim, 7, será como o ramo jogado fora e seca. 8, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. 9, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Permaneçam no meu amor. 10, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. 11 vezes. Sabe, queridos, eu quero que você faça do convite do Senhor um convite único para a sua vida, para você sair dessa crise que você está vivendo, essa ansiedade que está arruinando a sua vida. Jesus disse assim, venha a mim, venha e viva em mim, faça de minha casa a sua casa. Jesus convida cada um de nós. Provavelmente você sabe o que significa estar em casa em algum lugar, né? Sabe, queridos, estar em casa é sentir-se seguro. Por quê? Porque a casa é um lugar de refúgio e segurança. Estar em casa é nós ficarmos à vontade. Você pode andar de um lado para o outro de chinelos e pijama dentro de casa. Então estar em casa, querido, é estar familiarizado. Ao passar pela porta, você não precisa consultar a planta para achar a cozinha, não é verdade? Porque você já está familiarizado, você está em casa. O nosso objetivo, nosso único objetivo, é estar em casa em Cristo. Ele não é um parque e também muito menos um quarto de hotel à beira da estrada. Não,
Estar em Cristo quer dizer que Ele é o nosso endereço permanente. Cristo é o nosso lar. Ele é o nosso lugar de refúgio. Ele é o nosso lugar de segurança. Nós ficamos à vontade em sua presença, livres para ser quem realmente nós somos. Nele, nós sabemos o que temos à nossa volta. Nós conhecemos o seu coração e também conhecemos os seus caminhos. Descansamos nele e encontramos nele o quê? O alimento para as nossas vidas, para a nossa alma. O seu teto de graça. Ele protege-nos das tempestades e de toda a culpa que vem afligindo as nossas vidas. As suas paredes de providência protegem-nos dos ventos destrutivos. A sua lareira aquece-nos durante os invernos solitários da vida. Permanecemos na morada de Cristo e nunca saímos dela. Deve ser esse o nosso foco de vida. O ramo, ele nunca se solta da videira. Nunca, querido. Um ramo aparece aos domingos. Você acha que é assim? Ele aparece aos domingos para fazer a sua refeição da semana? Só se ele quiser morrer, não é verdade? O ramo saudável, ele nunca se solta da videira. Por quê? Porque ali ele recebe os nutrientes 24 horas por dia. Se os ramos frequentassem seminários, queridos, o tema dos seminários seria segredos para se agarrar à videira. Mas os ramos não frequentam seminários, porque para participar deles, teriam de se soltar da videira, algo que se recusam a fazer. O dever primordial do ramo é agarrar-se à videira. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem que nós estamos passando para você no dia de hoje? Quer acabar com esta ansiedade na sua vida? Agarre-se à videira que é Cristo. O dever primordial de nós como discípulos do Senhor Jesus é o mesmo, agarrar-se a Ele. Nós como cristãos, normalmente não entendemos isso, não é verdade? Saímos por aí fazendo promessas de mudar o mundo, fazer a diferença para Cristo, levar as pessoas ao Senhor. No entanto, tudo isso é consequência de uma vida centrada em Cristo. A sua vida é centrada em Cristo? Será que é mesmo? Nosso objetivo, queridos, não é dar frutos. Nosso objetivo é permanecer conectados em Cristo, porque conectados em Cristo, o fruto vem. Aleluia! Talvez esta imagem ajude quando um pai, ele conduz o filho de 4 anos por uma rua movimentada, ele o segura pela mão e diz, eu fiz isso muito com meu filho, meus 2 filhos, o Lucas e a Beatriz, não solte minha mão. E eu falava isso para meus filhos. E dizia, eu não dizia para os meus filhos, memoriza o mapa da rua, ou corro o risco de atravessar a rua no meio dos carros. Ou vamos ver se você consegue achar o caminho de casa sozinho. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque o bom pai, ele dá à criança uma responsabilidade. E a única responsabilidade de um bom pai é: não solte a minha mão por absolutamente nada, agarre nela. E eu fazia isso com os meus filhos. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada irmã, ovelha querida que Deus tem dado para eu cuidar de você. Deus faz o mesmo conosco. Não se sobrecarregue com listas. Não aumente a sua ansiedade com o medo de você não cumprir nenhuma daquelas coisas que você colocou na lista. Seu objetivo não é saber todos os detalhes do futuro. Não é. Seu objetivo é segurar na mão daquele que o segura e nunca vai soltar. Aleluia!
Essa foi a escolha de um irmão chamado Kent Brand. Ele era um médico missionário na Libéria e estava travada uma guerra contra o mais cruel dos vírus daquela época, porque hoje o mais cruel está sendo o coronavírus. E o mais cruel daquela época era o ebola. Então a epidemia estava matando milhares e milhares de pessoas. Tanto quanto qualquer pessoa do mundo. O Dr. Brantley, ele sabia as consequências da doença. Ele havia tratado dezenas de casos. Conhecia os sintomas. E quais eram os sintomas? Febre alta, diarreia aguda e náusea. Havia visto os resultados do vírus e pela primeira vez ele mesmo estava apresentando os sintomas. Os seus colegas ali tiraram uma amostra do sangue dele e começaram os testes, mas levaria pelo menos 3 dias para saberem os resultados. E aí na noite do dia 23 de julho do ano de 2014, era uma quarta-feira, Dr. Brantley, ele se colocou em quarentena na sua própria casa e esperou. A esposa e os familiares estavam do outro lado do oceano. Seus colegas de trabalho não podiam entrar em sua residência. E ali, queridos, esse médico missionário estava literalmente sozinho com os seus pensamentos. E ali ele abriu a Bíblia e ele meditou em uma passagem do livro de Hebreus. E em seguida ele escreveu em seu diário: a promessa de Deus é entrar em seu descanso e ela foi deixada a cada um de nós. Então nunca desistamos. Vamos, portanto, nos esforçar para entrar nesse descanso. Foi isso que ele escreveu lá no seu diário. O Dr. Brantley considerou a expressão aqui, nos esforçar. Ele sabia que teria de fazer exatamente isso. Então ele voltou a atenção para o outro versículo do mesmo capítulo em Hebreus 4,16. E disse assim: aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E o que ele fez? Ele copiou o versículo em seu diário de oração e escreveu as palavras com toda a confiança e deixou ali em itálico, bem destacado. E ele fechou e esperou. Os 3 dias seguintes trouxeram um desconforto inexprimível sobre a sua vida, porque chegou os resultados. E os resultados confirmaram o que eles temiam. O doutor, ele estava mesmo com ebola. E a sua esposa, que estava do outro lado do oceano, numa dos estados, lá nos Estados Unidos, chamado Texas, ele telefonou para ela na tarde do sábado seguinte para informar do diagnóstico. E a sua esposa e os seus 2 filhos estavam visitando os pais dela. Quando o telefone tocou, ela correu para o quarto para ter um pouco mais de privacidade e foi direto ao assunto. Os resultados do teste chegaram e deu positivo. Ambos ali começaram a chorar. Eles conversaram por alguns minutos antes de dizer que estava cansado e que precisava descansar e depois ligaria novamente. Agora ali era a vez da sua esposa de digerir a notícia. Ela e seus pais sentaram na beira de sua cama e choraram por vários minutos. E depois de algum tempo, a esposa do médico pediu licença e foi para fora, atravessou um campo em direção a uma grande árvore e sentou-se em um galho baixo que estava suspenso. Como era difícil encontrar palavras para formular suas orações. E ela usou a letra dos hinos que havia aprendido quando ainda era menina. E ela cantou aquela canção: Tu és fiel, Senhor,
Ó Pai Celeste, teus filhos sabem, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. E as palavras ali dessa canção animaram-na, por isso começou a cantar em voz alta, outra canção que era muito importante para ela. E ela começou a cantar: eu preciso de ti a cada hora, na alegria e na dor. Vem depressa e faz morada, ou a vida é tão vão. Eu preciso de ti, oh, eu preciso de ti. A cada hora eu preciso de ti. Oh, abençoa-me agora, meu Senhor. Eu venho a ti. Mais tarde, esta irmã escreveu: eu pensei que meu marido fosse morrer. Eu estava sofrendo. Estava com um medo medonho. Por meio desses hinos, contudo, eu pude me conectar com Deus de uma maneira significativa, quando não conseguia encontrar palavras para orar. E ali o médico, Dr. Brentley, ele foi levado para a África, para um lugar chamado Atlanta, e os seus cuidadores optaram ali em correr o risco de um tratamento não experimentado ainda. E aos poucos a sua condição foi melhorando. Dentro de poucos dias, a sua força começou a voltar. A impressão que se teve foi de que o mundo inteiro se alegrou quando ele saiu do hospital curado daquele ebola. Aleluia, glória a Deus. Nós hoje podemos aplaudir esta grande vitória deste médico sobre a sua doença, né? Na verdade, a maior doença não era o ebola, mas era uma outra doença mortal e contagiosa, que é o contágio invisível da ansiedade. Tanto ele como sua esposa eram os principais candidatos ao pânico. Mas eles reagiram com a mesma determinação que lhes permitiu combater o ebola. Eles permaneceram conectados à videira. Eles resolveram permanecer em Cristo. Dr. Kent abriu a Bíblia e a sua esposa também meditou em hinos. E eles preencheram a mente, sabe com quê? Com as verdades de Deus. Sabe, querida ovelha, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a fazer o mesmo. Ele nos disse sem rodeios: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Está lá em Mateus 26, verso 25. Então, Ele nos ordena duas coisas. Observem e vejam. As duas coisas que Ele ordena. Ele nos diz para observar as aves dos céus. Quando nós fazemos isso, nós percebemos o quanto elas parecem ser felizes, não é verdade? Elas não estão carrancudas, mal-humoradas nem irritadas. Não parecem dormir, necessitadas ou solitárias. Elas cantam, elas piam e voam alto. Contudo não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Não dirigem tratores, nem colhem trigo. Mas Jesus nos pergunta: elas parecem bem cuidadas? Ele então dirige a nossa atenção para as flores do campo. Olha lá, vejam como crescem os lírios do campo. Da mesma forma, eles não fazem nada. Embora a vida deles seja curta, Deus os veste para se exibirem em tapetes vermelhos. Nem Salomão, o rei mais rico da história, vestiu-se como um deles. Como desarmarmos a nossa ansiedade, queridos? Estocamos pensamentos de Deus em nossa mente. Faça isso, estoque esses pensamentos de Deus na sua mente. Chegue à implicação lógica. Se os pássaros e as flores estão sob os cuidados de Deus, Ele não vai cuidar de você também, de mim também? Abra seu coração, querido. Enche o seu coração com a bondade de Deus. Faça como o apóstolo Paulo nos ensinou
aos Colossenses capítulo 3, verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como você pode fazer isso? Uma irmã descreveu recentemente o seu trajeto diário de 1h30 que ela faz ao seu trabalho. 90 minutos. Eu até fiquei compadecido dessa irmã. E ela falou assim: não se sinta não compadecido. E sorriu. E disse: eu uso esse trajeto para pensar em Deus. E ela passou a descrever como preenche 1h30 com adoração e sermões. Então ela ouve livros inteiros da Bíblia. E ela recita orações. Então quando ela chega ali ao seu local de trabalho, ela está pronta para o seu dia. E ela diz assim: eu transformo o trajeto para o trabalho em meu culto. Sabe, querida ovelha, eu quero convidar você que está me ouvindo neste momento, faça algo similar. Há um período de tempo que você pode dedicar a Deus. Talvez você possa desligar por algum tempo o noticiário da televisão. Desconectar um pouco das redes sociais. Programar o despertador 15 minutos antes de você levantar. Ou em vez de assistir a um comediante da TV enquanto pega no sono, ouça uma versão em áudio de um livro cristão. Ouça uma dessas mensagens que nós ministramos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, é o que diz Jesus, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Viva livre do medo, livre do temor, e aí sim, você vai ser livre de toda a ansiedade na sua vida. Você deve agarrar-se e apegar-se a Cristo. Apegue-se a Ele. Ele tem o poder de transformar o teu choro em riso, a tua tristeza em alegria. Brados de louvor sairão da sua boca quando assim você o fizer. Quero convidar você que tem ouvido a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos fazer discípulos do Senhor, nos fazer filhos amados do Senhor. Obrigado por nos libertar de toda a opressão deste mundo. Obrigado por nos revelar esta palavra boa, essa palavra eficaz, essa palavra penetrante, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que tem penetrado entre a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e elas são aptas a discernir os nossos pensamentos. Neste momento, eu elevo o meu coração a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, e eu declaro, Senhor, que a Tua fidelidade, ela é grande para com a minha vida. Eu quero agradecer por essa palavra de despertamento, de despertar a minha vida a apegar-se ao Senhor. Eu quero me apegar a Ti todos os dias. Como esta ilustração do viticultor e da videira. Meu Deus, eu quero, Senhor, poder descansar no Senhor, apegar-se no Senhor, e à medida que tiver apegado no Senhor, brotar frutos dignos de arrependimento. E eu quero que esta vida, Senhor, que tem me ouvido, que tem vivido perturbada, Senhor, por situações difíceis, por problemas calamitosos, que tem devorado a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. Ô Paizinho querido, eu quero que essas vidas, elas sejam totalmente transformadas pelo Senhor, totalmente libertas pelo Senhor, totalmente renovadas pelo Senhor. Eu quero ver, Senhor, elas testemunhando
da grande obra que o Senhor tem feito na vida de cada um, na grande oportunidade que o Senhor tem dado para ela, para sair desse mar revolto de autocomiseração, para ela sair desse mar revolto de autopunição, de autocrítica, estar segurada no Senhor. Eu oro agora, Senhor, e eu abençoo esta vida, eu declaro a vida de Deus, frutificação do Senhor, presença de Deus, alegria de Deus, virtude do Senhor, fluindo sobre cada coração, pois o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que apraz em abençoar os teus filhos, e o Senhor não vai deixar esta vida diferente, o Senhor não vai deixar esta vida perecendo, o Senhor vai trazer a paz que ela precisa neste momento, o Senhor vai trazer a alegria que ela precisa neste momento, o Senhor vai tirar todo o medo, o Senhor vai tirar todo o rancor do seu coração, o Senhor vai tirar toda a apreensão dos seus corações, o Senhor vai tirar o tormento que tem atormentado esta vida, o medo do que vai acontecer amanhã. Oh Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal, toda a aflição de alma, de espírito. Eu declaro, Senhor, que esta vida, ela é uma vida curada, transformada pelo Senhor. Meu Deus, quantas pessoas têm pedido oração, Senhor, na nossa página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, através das mensagens que nós temos impulsionado, pedindo, Senhor, oração por problemas que têm aterrorizado as suas vidas, e eu quero apresentar uma a uma no teu altar. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor já é o Deus que cura, e o Senhor não vai deixar esta vida, meu Deus, atribulada, em estado, com o seu estado emocional ruim, com o seu estado emocional falido, crítico, por conta dos problemas. Eu oro e eu repreendo agora todo o mal destas vidas, das vidas dos meus ouvintes que estão me ouvindo pela Rádio Adorai FM, que estão ouvindo pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro, ou seja por compartilhamento em qualquer mídia social. Eu quero dizer, Senhor, para estas vidas, ó Pai, que elas são o alvo da nossa oração, elas são o alvo desta palavra, e que nenhum mal sucederá a elas, porque o Senhor é por cada uma delas, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, leucemia, câncer na próstata, diabetes, dor na coluna, reumatismo, artrite, artrose, dor de cabeça, problema de Alzheimer, seja lá qual for a doença, em o nome de Jesus eu repreendo agora. Sai agora desta vida e não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus, eu arranco, eu anulo todo o poder de Satanás sobre esta vida, e eu declaro você abençoado, você abençoada pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te curar, que o Senhor possa segurar em suas mãos todos os dias da sua vida. É o que eu oro neste momento e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Queridos, é uma honra nós estarmos ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Eu fico muito grato. Grato a quem? A Deus, por você ter parado para nos ouvir. Deus tem falado com você, querido? Se Deus tem falado com você, manda uma mensagem para mim, 65999-695100. Ou se você está me ouvindo pelas mídias sociais, tem aí o campo de você conversar. Fala comigo, eu te respondo. Um amém, glória a Deus, eu vou dar junto com você. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Deus não quer ver você viver aflito, viver essa vida de solidão, de sofrimento. Deus não quer ver você vivendo assim. Ele quer te trazer a paz completa para a sua alma. Ele tem prazer nisso. Prazer do Senhor é te trazer alegria, trazer renovo, trazer confiança todos os dias. E você que tem me ouvido, esta mensagem
Nós estamos com o projeto Gideões Conectados. Eu vou colocar aqui o VT rapidinho e volto a falar deste projeto a seguir. Meu querido Ribeiro, e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor, através da pregação da Palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do projeto Gideões. Glória a Deus. Querido, você que ouviu agora esse VT, você quer participar desse projeto Gideões Conectados comigo e com os outros irmãos que já fazem parte, entre em contato comigo pelo telefone 65 999 695100. Você vai ofertar R$30 por mês, R$1 por dia, e nós vamos impulsionar essa mensagem que você está ouvindo hoje. Foi boa para você, não foi? Vai ser boa para muitas pessoas através da tua semeadura. Você se alegraria de que essa mensagem atingisse uma vida e ela fosse mudada, transformada? Sabe o valor de uma alma para Deus? É muito alto. Por isso eu não desanimo em trazer a palavra do Senhor. Eu gasto aqui meu tempo, minhas energias em trazer o melhor conteúdo cristão para a sua vida, para alimento espiritual de você, né? E eu tenho certeza que vai servir para outras pessoas. Então entre em contato comigo, venha fazer parte comigo deste projeto Gideões Conectados, faça a sua oferta e vamos avançar nesta obra. Pastor, eu quero ofertar R$1.000. Amém, pode ofertar. Nós vamos receber e vamos impulsionar. Mas eu não tenho 1.000, só tenho 10. Oferte 10, queridos. Entre em contato pelo telefone 65 999 695100. Nós vamos estar aceitando e vamos estar colocando ali, juntando com outros valores dos outros irmãos e vamos estar impulsionando, tá bom? Esse projeto não é meu, ele é do Senhor e tem sido uma bênção. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de ti e te dê muita paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Shalom Adonai. Queridos, Deus abençoe sua vida.